Boa tarde. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a replicação do DNA, né? Então, esse é um conteúdo para o ensino médio e onde você pode explicar para os alunos como é que acontece essa replicação do material que é tão importante. Então, aqui é um slide que era para passar para os alunos, mas como não está tendo aula, né, na escola, resolvi fazer assim. Então, o que é a replicação do DNA? Antes de falarmos da replicação, é importante a gente saber o que significa o DNA. Porque é uma palavrinha tão falada, o DNA, eu tenho o DNA, tá no meu sangue, por causa da minha mãe, por causa do meu pai. Então, o que é o DNA? O DNA é um material genético, né? Que nós temos, todo ser vivo tem, e que significa o ácido desoxibonucleico. Então, você já ouviu falar em replicação do DNA? A replicação é o processo de duplicação de uma molécula do DNA. Então, quando falamos na replicação, replicou, duplicou, dividiu alguma coisa, né? Então, aqui a molécula do DNA. A que esse processo corresponde? Todo organismo deve duplicar o seu DNA em alta taxa, sendo essa taxa até 1000 nucleotídeos. Então, ou seja, não é pouco, né? Se divide em muitos nucleotídeos por segundo antes da divisão celular. É importante lembrar que isso ocorre antes da divisão celular. Para que o processo de replicação se inicie, é necessário a atuação de uma enzima. E que enzima é essa? Essa enzima aqui, ó, que eu coloquei bem grande para chamar a atenção mesmo. A helicase. Para que ocorra, tem a fita mãe, para que ocorra essa duplicação entre as filhas, né, para originar as filhas, é preciso que essa enzima aqui, ela haja para que aconteça a divisão. Aí, como isso acontece? É importante a gente saber como essa enzima, essa duplicação acontece. A enzima liga-se à cadeia de DNA e desliza sobre esta, quebrando as ligações entre as duas cadeias de nucleotídeo, ligações de hidrogênio. Ou seja, lá na fita, que a gente vai ver depois, a fita mãe, que deu origem às duas filhas, com as mesmas características. Então, para que aconteça essa divisão, é preciso que essa enzima aqui, a helicase, haja quebrando as pontes de hidrogênio e dividindo. Então, lá na frente a gente vai ver melhor. Então, as ligações de hidrogênio, ficando então as duas cadeias de DNA separadas. Em seguida, os nucleotídeos livres existentes no núcleo ligam-se por complementariedade de bases à cadeia de DNA. De uma cadeia original de DNA, formam-se duas. Então, é aquilo que eu falei. Eu vou pegar aqui essa fita que eu fiz, bem simples, mas que se for feita com os alunos em sala de aula, eles vão entender melhor como acontece. Ó, você pega papel, pode ser qualquer papel, colorido. Você pode fazer com papelão e pintar. Tem que usar fita colorida ou então massa de modelar. Como é aluno do ensino médio, vou pegar o material assim, é melhor. Então, ó, eu peguei duas cores diferentes aqui no começo para fazer a fita aqui. Então, eu enrolei, fiz uma voltinha aqui, enrolei aqui novamente, aqui. Então, ó, dá para observar que essa aqui é a fita mãe, que a gente chama mãe. E vai dar origem a duas fitas filha. Agora, as características dessa fita mãe, desculpa. Tá aqui na fita filha? Sim, é a mesma característica. De uma tá na outra. Então, como eu falei aqui, ó, anteriormente, essa enzima aqui, a helicase, para dar origem a essas duas fitas aqui, ela vai agir aqui nesse meio, antes da divisão celular, né? Então, aqui, ó,
Tá a fita mãe, não existe a fita filha ainda, tá só a fita mãe. Então chegou aqui essa enzima atuando aqui, então ela quebrou as pontes de hidrogênio, e aqui vai estar ligada às bases nitrogenadas, né? As 4 bases conhecidas. Vai estar aqui, aí vai quebrar, dando origem à fita mãe, à fita filha. A 2 fitas filha com as mesmas características. É importante lembrar que elas têm as mesmas características. Então, ó, isso aqui é um material fácil de conseguir, que trabalhando em sala de aula, os alunos vão entender melhor, vão representar aqui e vão entender melhor como acontece essa replicação, essa duplicação. Então, como isso acontece? Já li aqui para vocês, né? Deu para entender um pouquinho. Agora que você já sabe o que é a replicação, vamos entender o que é o código genético. Então, o código genético é um conjunto de 64 trincas de nucleotídeos que especificam os 20 aminoácidos e é o início e término da cadeia polipeptídica. Então, ó, esses são 64 trincas, né? Olha aqui. O código genético. U, C, A e G. Então, temos aqui essas 4 letras do alfabeto representando o nosso código genético. Se observarmos aqui, tem 1, 2, 3, 4 pares, com a fenil, alanina, lucina, serina, tirosina, né? Tem as quatro códigos aqui, né? Então, vamos lá. 4, 4, 8, mais 4, 16. 16 em cima, 16 aqui, 32. 32 com 32 formou 64, né? 64 aqui, ó, trincas do código genético. Então, vamos lá. Olha aqui também, ó, representando o código genético degenerado. Aqui tem uma diferença, né? Se a gente observar, ó, no degenerado, porque ele está o quê? Com a uracila. E aqui também está com a uracila. Mas lembrando que no DNA, a uracila não vai estar presente. Vai estar presente só no RNA. No DNA só vai estar o C, o A e o G e o T, que é a tinina. Certo? Vamos ver aqui. O código genético do DNA se expressa por trincas de base que formam denominadas códon. Cada códon formado por 3 letras corresponde a um certo aminoácido. Então, ó, cada códon aqui, ó, que a gente viu formado por 3 letras. U, fenil, UC, alanina, UA, UG, leucina. Tá vendo? 3 letras aqui, seguida. Vamos ver. Somente uma combinação de 3 bases existentes no RNA, A, T, C, E e U. 3 a 3 pode gerar um número de combinação ou código. Aquilo que eu falei, ó, lá em cima anteriormente. 64, aqui, ó, no código, formando nosso código genético. Então, a gente não pode esquecer essa quantidade aqui, viu? São 64. Necessário para codificar cada um dos 20 aminoácidos presente aqui. Voltando. A correspondência entre o trio de base do DNA, o trio de base do RNA e os aminoácidos por eles especificados constitui uma mensagem em código que passou a ser conhecida como o código genético, né? Dizemos que o código genético é universal, pois em todos os organismos da Terra atual ela funciona da mesma maneira, que seja em bactérias, em cenoura ou no homem. Então, o código genético ele é unificado, ele não há essa divisão, essa diferença. Num canto ele vai ser assim, em outro canto ele vai ser assim. Então, é um código, é um código. Em qualquer lugar é esse código aqui. O códon ainda, conjunto de 3 nucleotídeos